Então, gente, dando sequência aqui à aula, tá? Vou pegar agora os exercícios de lei penal no espaço. Selecionei algumas questões aqui, tá? Que eu achei mais relevante. Então, não vou pegar na ordem, vou pegar algumas questões relevantes aqui para vocês. Então, vamos lá. Foi uma questão da Defensoria, né? De 2019, do Distrito Federal. Então, considerando o Código Penal, julgue o item. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu o quê? A ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter produzido o resultado. Então aqui nós temos o artigo 6º escancarado aqui, né? Em razão da teoria da ubiquidade, lembra lá de luta? Lugar do crime, teoria da ubiquidade, artigo 6º. Tempo do crime, teoria da atividade, o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão. Então, o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou a omissão. No todo ou em parte dele. Pode ser todo o crime ou uma parte do crime. Bem como onde se produziu, onde se consumou o resultado, ou deveria se consumar, se produzido o resultado. Então a questão está certinha, é o artigo 6º do Código Penal, parte para o abraço, vai sem medo, que você vai se dar bem. Vamos ver a questão de número 6. É uma questão aí, né, de nota de registros e remoção, acerca das regras de territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Assinale o correto. O crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Linda questão, muito bonita. Vamos lá ao slide para a gente ver o lance. Então aqui no slide 31, nós temos aqui a extraterritorialidade incondicionada no artigo 7º, inciso 1º, que nos diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, as contravenções estão fora dessa regra de extraterritorialidade. Então aqui é de forma incondicionada, contra a vida e contra a liberdade do presidente, contra o patrimônio e a fé pública dos entes da administração direta e indireta, contra a administração pública por quem está a seu serviço, e de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, quando o crime é de genocídio, vai estar sujeito à lei brasileira em duas hipóteses. Se o agente for brasileiro, ou sendo estrangeiro, brasileiro naturalizado, dentre outros, brasileiro, domiciliado no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil. Beleza. Quando cometido contra povo alienígena, não importa que povo foi. Não importa quem foi contra. Que povo foi? Foi contra um povo? Crime de genocídio. Por estrangeiro domiciliado no Brasil. Eis a nossa resposta. Letra A. Tentou pegar aqui o candidato povo alienígena. A questão tá certinha, gente. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido? Poderá. Princípio da nacionalidade? Lógico, poderá. Mas tá lá, né, o artigo 7º, inciso 2, com as condições. Esse aqui é condicionado. Devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Aí não, né, gente? Vamos ver as hipóteses? Temos as hipóteses aqui, né? No inciso 2 do artigo 7º, de hipótese condicionada. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Princípio da justiça universal cosmopolita. Praticados por brasileiro. Tá aí. Praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. Se enquadra no B. Só que tem aqui um parágrafo segundo que nos diz, nos casos do inciso 2, em caso da extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Requisitos cumulativos, gente. Letra A. O agente precisa entrar no território nacional.
Deverá ser aplicado o fato à lei penal, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil, então já cai por terra por aí, porque ele precisa entrar no território nacional. Crime contra a administração pública nacional praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira. Beleza. Quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil, ele não necessita regressar ao Brasil para que possa ser aplicada a lei brasileira. Vamos ao slide. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, que é os crimes contra vida ou liberdade do presidente da República e contra o patrimônio ou a fé pública dos entes da administração direta e indireta, contra a administração pública porque está a seu serviço. Então aqui ele nos diz: crime contra a administração pública praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira, quando o agente criminoso estava a serviço da administração. Aí está o finalzinho, regressar ao Brasil. Não precisa regressar ao Brasil. Então nós temos aqui a observação, né, gente? Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, será julgado perante a lei brasileira. Crime contra a administração pública nacional praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira, quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil. Então nós temos aqui que não é necessário retornar ao Brasil, uma hipótese obrigatória da lei brasileira, de forma incondicionada. Não necessita dessa condição dele regressar para o Brasil. Beleza? Letra D. Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro. Quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira. Então, crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro não se aplica à lei brasileira, e sim à lei daquela embarcação. Beleza? Porque o princípio da territorialidade, ele é o quê? Ele é mitigado, ele é relativo, é temperado. Então nós temos aqui, né? Territorialidade temperada, relativa, ou quê? Ou mitigada. É temperada, pois algumas pessoas estão isentas de ser punidas pela nossa lei. É o que se enquadra lá também na questão, né? Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro, né? Que está a serviço do governo estrangeiro, quando se encontra em mar territorial brasileiro, não ficará sujeito à lei penal brasileira, e sim à lei penal do país a qual pertença a embarcação. Crime praticado em aeronave brasileira de propriedade privada em território estrangeiro não se sujeita à lei penal brasileira, mesmo que não seja julgado no exterior. Se aplica sim a lei penal brasileira. Se aplica a lei penal brasileira. Vamos ver? Então, inciso 2 aí, né? Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em territórios estrangeiros, e aí não sejam julgados. Princípio da representação ou da bandeira. Então, ó, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. O crime foi praticado dentro de uma aeronave ou de uma embarcação brasileira de propriedade privada quando no território estrangeiro, e não for julgado naquele território, será julgado pela lei brasileira. Princípio da representação ou da bandeira. Então diz aqui, né, mesmo que não seja julgado no exterior. Então dá para ver que pode. Mais uma questão. Vamos para a questão de número 9. Lembrando aqui que as questões foram selecionadas, né? Lei Penal no Espaço. Para você que gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os seus amigos. A respeito da aplicação da Lei Penal, julgue o item. Aplica-se a Lei Penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro? Certinho na nossa resposta, né, gente? Então nós temos aqui o artigo 5º da Lei Penal, né, que nos diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Princípio da territorialidade, né? Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que estejam a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Princípio da territorialidade.
Questão de número 10. Polícia Federal. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente policial federal que estava em missão em uma unidade fronteiriça. Após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Na situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio da ubiquidade, estancado lá no artigo 6º do nosso Código Penal. Seguindo, aplica-se a lei penal brasileira, aplica-se a lei penal, julgue o item. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Então você vai vendo aí que as questões vão se repetindo, vai cravando no teu coração, a repetição vai te levar ao quê? A excelência da repetição vai te levar à vitória, ao sucesso, e é só seguir com a gente que você vai se dar bem. Delegado de Polícia Civil. Com relação ao crime e territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, julgue a opção correta. Letra A. Nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito? Então, o lugar do crime, nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito? Nos crimes conexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Linda questão, gente. Linda questão de delegado. Eis a nossa resposta. Essa questão aqui vai ensinar pra gente aqui muita coisa. Então vamos seguir aqui. No concurso de pessoas, o lugar do crime será somente aquele em que ocorrerem os atos de participação ou coautoria, independentemente do local do resultado? No crime continuado, somente será aplicada a lei nacional quando todos os fatos constitutivos tiverem sido praticados em território brasileiro, por se tratar em delito unitário? E letra E. Nos crimes complexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito meia tenha sido cometido em território brasileiro. Linda questão, gostei. Vamos analisar a letra A. Nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito? Então, gente, nos crimes tentados, o lugar do crime será... Então, nós temos aqui que analisar o artigo 70 do Código de Processo Penal para poder analisar essa questão aí. Precisamos do Código de Processo Penal, artigo 70. Que ele nos diz o seguinte: quando o último lugar da execução for praticado fora do território nacional, não será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Então, quando o último lugar da execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Nos crimes tentados, o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou a omissão, e não onde ele pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito. Então, nos crimes tentados, o lugar do crime é onde ocorreu a ação e a omissão. Aqui ele está dizendo que nos crimes tentados, o lugar do crime será onde a gente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito. Aí é que está o erro. Nos crimes tentados, o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou a omissão, e não onde ele pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito. Vejamos o que trata o artigo 6º, né? Trata do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde deveria que se produzir ou produzisse o resultado. Temos a possibilidade de crime ter início em país e consumado em outro país. Então o crime começou no Brasil e ele terminou no Paraguai.
seja o ato executório no Brasil e a consumação no Brasil será aplicada à lei brasileira. Seja o quê? O ato executório no Brasil ou a consumação no Brasil. Então, se o ato executório começou no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Então, a consumação se deu no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Então, o ato executório se deu no Paraguai e se consumou no Brasil, se aplica a lei brasileira. O ato executório começou no Brasil e a consumação se deu no Paraguai, aplica-se a lei brasileira, segundo o artigo 6º do Código Penal. O artigo 70 do CPP nos diz: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Então, o artigo 70 do CPP, ele nos vem dizer o que? A competência local, né, gente? A legislação local. Então, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O artigo 70 do Código de Processo Penal nos diz o seguinte, em relação à competência: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. O entendimento é que quando uma pessoa sofre um atentado numa cidade pequena e logo levada para outra cidade polo, onde tem um hospital, e falece ali, a competência é do lugar onde a ação ou omissão, e não da consumação. Então a consumação se deu ali no hospital. Então não vai ser naquele lugar, vai ser no lugar do quê? Da ação ou da omissão. Ele só foi buscar atendimento médico numa cidade. A regra geral, a competência fixa pelo local da consumação. No caso de tentativa, é pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, regra geral, o artigo 70 nos diz o seguinte, do Código de Processo Penal: a competência é fixada pelo local da consumação. E no caso de tentativa, em que for praticado o último ato de execução. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B nos diz o seguinte, que é a nossa resposta: os crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Então a questão está certinha, gente. Crime conexo. Você precisa entender o que é um crime conexo. Não se aplica a teoria da ubiquidade aos crimes conexos. Então nós temos uma exceção à teoria da ubiquidade, que são os crimes conexos. Não se aplica a teoria da ubiquidade aos crimes conexos, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Então, de acordo com o artigo 6º, se a ação ou omissão e o resultado for praticado no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. O princípio da territorialidade, né? Teoria da ubiquidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um roubo de um veículo no Brasil. Beleza, o candango roubou o veículo no Paraná. Passou pela Ponte da Amizade e foi até o Paraguai. Lá foi vendido o veículo. Crime de receptação no Paraguai. É uma ação distinta. Mas lá você vê que é um crime conexo ao outro. Pô, de onde estão vindo esses carros? Estão sendo roubados no Brasil. Então você vê que é um crime conexo. Cada crime cometido em países diferentes. São crimes conexos. Só que não se aplica a teoria da ubiquidade. Cada crime vai ser julgado pela legislação do seu país. Então são conexos porque existe um vínculo entre eles. O mesmo carro do furto é o mesmo carro que teve a receptação lá no Paraguai. O mesmo carro que foi furtado no Brasil, ele foi vendido lá, o crime de receptação no Paraguai. Então, a partir de um crime, chega a ser outro crime. Eles são conexos. Logo, não se aplica a teoria da ubiquidade. E não se aplica o artigo 6º. Pois a ação ou omissão, ou o resultado da receptação, não foram feitos no Brasil. Aqui é outro crime, crime de receptação. Foi cometido no Paraguai. Aplica-se a lei brasileira no roubo ou no furto. E no Paraguai vai se aplicar a regra da receptação. Os crimes conexos é uma exceção à teoria da ubiquidade, mencionada pela doutrina. Por isso a nossa resposta diz aí: nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade,
devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Linda questão, gente. Letra C. Concurso de pessoas, o lugar do crime. No concurso de pessoas, o lugar do crime será somente aquele em que ocorrerem os atos de participação ou coautoria, independentemente do local do resultado. Já vimos de cara que essa questão está errada, né? Que o lugar do crime não é somente onde ocorrer os atos de participação e coautoria, independente do lugar do resultado. Mistura um monte de coisa aí, né? De acordo com o artigo 70, o local do resultado é que fixa a competência do lugar da infração. O lugar do resultado da consumação é o que fixa a competência do lugar da infração. Então, o lugar do crime será somente aquele que ocorrer os atos de participação e coautoria? Independentemente do local do resultado, não. O local do resultado, ele fixa a competência do lugar. Já vimos aí que a questão está errada, né? Onde se consuma a infração e não onde as ações são praticadas. Caso tenha ações praticadas em locais distintos, temos aqui o parágrafo 1º do artigo 70. Se iniciada a execução no território nacional e a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Então, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. A área do juízo é o lugar onde foi praticado o último ato de execução no Brasil. Então, a área do juízo é o lugar onde foi praticado o último ato de execução no Brasil. O parágrafo 2º nos diz assim: quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Então, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. O parágrafo único do artigo 70 do Código de Processo Penal nos diz isso. Aqui a hipótese ser praticada em outro país e o resultado aqui no Brasil. Então temos a hipótese de ser praticado em outro país, o crime praticado em outro país e o resultado aqui no Brasil. Ainda o quê? Que parcialmente a competência será o juízo em que ocorreu este resultado, mesmo que em parte. Logo, não procede na letra C, o lugar do crime será só atos de participação ou coautoria, independente do resultado. Letra D. No crime continuado, somente será aplicada a lei nacional quando todos os atos constitutivos tiverem sido praticados em território brasileiro. Por se tratar de um delito unitário, nós vimos que não, né, gente? Basta ele ser praticado parcialmente, né? Então, crime continuado não é um delito unitário, já começa por aí. Que o crime continuado não é um delito unitário, é uma sucessão de crimes instantâneos. Se trata de crimes diversos. Então, crime continuado não é um delito unitário, é uma sucessão de crimes instantâneos que se trata de crimes diversos. 3 furtos no Brasil e ele foi direto para o Paraguai e furtou mais 2 lá. Responde pelos crimes praticados no Brasil. Os 3 que cometeram aqui, embora que haja uma continuidade delitiva no Paraguai. Ele vai responder somente os 3 aqui, pelo mesmo crime. Beleza? E aqui, ó, quando todos os fatos constitutivos tiverem sido praticados no território brasileiro. Não necessariamente precisa ser todos os fatos constitutivos. Basta ser uma parte dele, como nos diz aí o parágrafo 2º do artigo 70 do Código Penal, assim como o artigo 6º do Código Penal. Letra E. Nos crimes complexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito meio tenha sido cometido no território brasileiro. Crimes complexos protegem mais de um bem jurídico. O que é um crime complexo? Ele protege mais de um bem jurídico. Crime de roubo. Crime de roubo é um crime complexo. Por que o crime de roubo é um crime complexo? Porque ali está o crime de furto,
que pode o quê? Ocasionar o quê? A inviolabilidade do direito à vida, à própria vida. Então, é um crime complexo que, embora seja um crime contra o patrimônio, outros bens jurídicos podem ser atingidos, como a integridade física e a própria vida, assim como o furto, né? Isso é um crime complexo. Ele não é uma exceção à teoria da ubiquidade. O crime complexo não é uma exceção à teoria da ubiquidade. Se os atos executórios ocorrem no Brasil e a consumação em outro país, aplica-se a lei brasileira de acordo com o artigo 6º do Código Penal, teoria da ubiquidade. Não é que o crime é complexo que a teoria da ubiquidade deixa de ser aplicada. Beleza? Então, destrinchamos a questão número 12. Linda questão, muito bem feita. Questão para delegado. Não podemos dar mole. Questão de número 13. No que se refere à aplicação da lei penal no espaço, assinale a opção correta. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo ao interesse nacional ocorrido no exterior? Então a letra A nos diz o seguinte: de acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior? É possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior? É o princípio da nacionalidade? Nós vamos ver. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível de acordo com o princípio da defesa? De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem em estrangeiros e aí não forem julgados? De acordo com o princípio da justiça penal universal, a aplicação da lei penal brasileira é possível independentemente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime, se este estiver previsto em convenção ou tratado celebrado pelo Brasil? Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira poderá ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo do crime praticado for brasileiro? Então vamos destrinchar cada uma delas aí, né? Cada uma delas, para a gente poder chegar a uma resposta aí. É uma questão da polícia científica, né? Uma questão bem elaborada. Se o candidato não estiver bem preparado em relação aos princípios ali da extraterritorialidade, não acerta a questão. Então vamos lá. De acordo com o princípio da nacionalidade, já para por aí. Precisamos entender o que é o princípio da nacionalidade. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. A lei penal pátria será aplicada aos crimes praticados por brasileiros, mesmo que cometidos no estrangeiro. Então, o que é o princípio da nacionalidade? Ou da personalidade ativa? É a lei penal pátria, a lei penal brasileira, será aplicada aos crimes praticados por brasileiro, mesmo que cometido no exterior. Esse aí é o princípio da nacionalidade. Então, de acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior? Então, é possível a aplicação da lei penal fora dos limites do território nacional? É possível, né? A aplicação da lei penal fora dos limites do território nacional. Sim, extraterritorialidade. Vamos ver o artigo 7º, inciso 1º. Ele nos diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, né? Então aqui nós temos os casos de extraterritorialidade incondicionada. Será aplicada a lei brasileira sem condição, mesmo condenado ou absolvido no estrangeiro. Então no inciso 1 aqui, será aplicada a lei brasileira, mesmo se ele for condenado ou absolvido no estrangeiro. E o inciso 2, temos aqui a extraterritorialidade o quê? Condicionada. É possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo ao interesse nacional ocorrido no exterior. Mas não é o princípio da nacionalidade que fundamenta esse conceito. Não é o princípio da nacionalidade. Aplica-se a lei brasileira independentemente da nacionalidade do agente. É aplicada a lei brasileira
independentemente da nacionalidade do agente. Está relacionada aqui ao princípio da defesa ou da proteção ou real. Então, crime, o fato criminoso lesivo ao interesse nacional. Então, ao interesse nacional, gente, ele se enquadra aqui, ó. Contra o patrimônio ou a fé pública, né? Contra o patrimônio ou a fé pública, nós temos aqui, ó, princípio da defesa contra a economia mista, Petrobras, crimes cometidos contra a Petrobras no exterior, aplica-se a lei brasileira. Crimes contra a fé pública da União, moeda falsa, né? Aplica-se a lei brasileira. Temos aqui o princípio da defesa estampado e não o princípio da nacionalidade. O princípio da nacionalidade é aqueles crimes praticados por brasileiro. Beleza, crimes praticados por brasileiro, mas o que? Na extraterritorialidade condicionada. Agora, na incondicionada, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, contra o patrimônio e a fé pública, contra a administração pública, de genocídio, crimes aqui é o princípio da defesa, gente. É o princípio da defesa ou da proteção. Então, de acordo com o princípio da defesa ou da proteção, é possível a aplicação da lei penal brasileira, fato criminoso lesivo ao interesse nacional ocorrido no exterior, e não o princípio da nacionalidade. Vamos à letra B. A aplicação da lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível, de acordo com o princípio da defesa. Aí não, ele trocou, né? Aqui, né? Aqui é de acordo com o princípio da nacionalidade. Então aqui nós temos já a condicional, né? Crimes praticados por brasileiro, princípio da nacionalidade. A aplicação de lei penal brasileira a cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível, de acordo com o princípio da nacionalidade e não da defesa. Aqui é caso de extraterritorialidade condicionada. E a letra A, extraterritorialidade incondicionada. Princípio da defesa na letra A e aqui o princípio da nacionalidade na letra B. Ele trocou. De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem nos estrangeiros e não forem julgados. Eis a nossa resposta, de acordo com o princípio da representação, ou do pavilhão, ou da bandeira. Então, artigo 5º, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O inciso 2, os crimes, extraterritorialidade condicionada, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em territórios estrangeiros e não sejam julgados. Princípio da representação ou princípio da bandeira. Princípio da representação da bandeira. Beleza? Então, de acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves e embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem nos estrangeiros e aí não forem julgados. Viu que o nosso resuminho está bem completinho ali? Matamos uma questão, não que seja complicada, mas que requer um pouquinho mais de seu conhecimento em relação à extraterritorialidade. Se liga aqui com a gente que você vai se dar bem. Letra D. De acordo com o princípio da justiça penal universal ou cosmopolita, né? A aplicação da lei penal brasileira é possível independentemente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime, se este estiver previsto em convenção ou tratado celebrado. Então, gente, pelo princípio da justiça penal universal ou cosmopolita, a ideia de cooperação entre países. E a ideia quando o tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir um determinado crime. Depende do local do crime e da nacionalidade. Depende do local do crime e da nacionalidade. Se um espanhol comete um crime lá na Espanha, que o Brasil faça parte do tratado, não irá se aplicar a lei brasileira, sim a da Espanha. Lógico, né?
E o tratado precisa ser internacional, o qual o Brasil faça parte. Aqui ele diz o tratado celebrado pelo Brasil. Não, o tratado precisa ser internacional, o qual o Brasil faça parte. Letra E. Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira poderá ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo do crime praticado for brasileiro. Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira poderá ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo do crime praticado for brasileiro. Não é o princípio da territorialidade, né, gente? E sim da extraterritorialidade. Então, existe a possibilidade, no caso de extraterritorialidade condicionada. Porém, o princípio é o da nacionalidade, ou da personalidade ativa. E não o princípio da territorialidade. Os crimes, extraterritorialidade condicionada, praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. E também tem alguns requisitos aqui do parágrafo 2º, né? Entrar o agente no território nacional, se o fato punível também for no país em que for praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou não ter cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo uma lei mais favorável. Então matamos a questão aí, bonita questão, gostei, bem trabalhada. Deu pra gente ver bastante conceito aí. Questão de número 14. Considere que tenha sido cometido um homicídio a bordo de um navio petroleiro de uma empresa privada hondurenha. Ancorada onde? Ancorada no porto de Recife. Meu querido, a empresa privada tá no porto brasileiro? Lei brasileira. Então, seguindo. O comandante do navio deverá ser compelido a tirar imediatamente o navio da área territorial brasileira? Claro que não. O crime será apurado diretamente pelo MP brasileiro, dispensando-se inquérito policial? O inquérito policial não é dispensado. A investigação e a punição do fato dependerão de representação do comandante do navio? Não depende de representação do comandante. Nada poderá fazer a autoridade policial brasileira? Claro que poderá fazer. Caberá à autoridade policial brasileira instaurar, de ofício, o inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do delito, que será punido conforme as leis brasileiras. Eis a nossa resposta. Linda questão também, gostei muito. Questão de número 15, a última questão aí, né? O vídeo não ficar muito grande. Para você que gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal. Aqui é o curso mais completo e gratuito. Basta você se inscrever no canal. Para você que quer aí o resuminho, basta botar lá no comentários, ó, eu quero o resuminho. E eu vou disponibilizar um resuminho para você. No Código Penal Brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade. Beleza. Conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Certinho, artigo 6º do Código Penal, teoria da ubiquidade. Para você que gostou, deixe seu like e até a próxima aula.